Quando surge, torcedor palmeirense, vamos lá, mais um vídeo do Porco Raiz, domingão, bom domingo pra vocês. Olha só, quando não tem futebol, né, muitos assuntos aleatórios vêm pra pauta, né? E eu tenho assistido aí alguns produtores de conteúdo, jornalistas, mídia. O assunto agora é Felipe Luiz e Pedro, né? Pedro e Felipe Luiz. E a venda dos jogadores do Palmeiras para times de Portugal. E a gente não sabe dizer ao certo por que tanto se vende para Portugal, né? E a gente vai falar um pouco dessas coisas nesse vídeo, porque aparentemente nós estamos ficando com jogadores piores e mandando os melhores para fora. Eu não estou entendendo muito bem essa postura do Palmeiras. É perigoso contratar em excesso, gastando muito dinheiro. Enfim, vamos falar no vídeo. Segue lá, gente. Antes eu vou pedir para você curtir, compartilhar, comentar. E se não é inscrito no Porco Raiz, se inscreve para receber todos os nossos vídeos assim que você marcar lá o sininho das notificações, tá bom? Vamos pro vídeo. Bom, vamos falar um pouquinho dos jogadores que estão indo para Portugal. Eu, Léo Neto, ainda não sei por que tanto jogador está indo para times de Portugal. Será que abriu uma porta, né, em Portugal e só existe Portugal agora para que a gente possa negociar jogadores da base que não serão utilizados ou que foram subutilizados no time principal, como o caso do Naves, que está arrumando para um time português, né? Como o caso do Matheus, o nosso terceiro goleiro, que também está arrumando para um time português. E aí vão colocar como terceiro goleiro o Aranha, que na minha opinião não tem condições de ser goleiro do time profissional, nem do sub-20, na minha opinião, né? De tudo que ele aprontou na copinha do ano passado, enfim, aliás, na copinha desse ano, né? Na copinha desse ano, não acho que é o goleiro que a gente precisa, tá? Então, o que eu vejo? Eu vejo a gente contratar Mikael e vender Naves, né? Eu vejo a gente ficar com o Everton, que tem falhado, está em fim de ciclo, e vender Matheus. Eu começo a não entender e começo a achar perigoso essa questão de pegar muito dinheiro, investir em jogadores que vêm, mas não resolvem, e começar a mandar embora todas as nossas joias de base, sem aproveitá-las, nem que seja um aninho, sem que elas tenham resultado esportivo dentro de campo. Vocês me compreendem? Então eu não sei, o Palmeiras, sabe, o Palmeiras não está em crise, o Palmeiras é um puta time, tem uma baita receita, tá bem pra caramba, veio com dinheiro, né, do Mundial de Clubes, está bem estável. Mas o que eu tenho percebido agora é que dentro da gestão e da administração do Palmeiras algumas coisas estranhas têm acontecido, né? E eu acho, e assim, não tenho medo de dizer que parece que o futebol está em segundo plano, que o que a gente tem hoje é mais um balcão de negócios, né, no clube do Palmeiras, do que o futebol em si, porque o nosso futebol é ruim, os números estão aí, né? Se você quiser, depois a gente faz uma live para mostrar os nossos números de 2025, que são horrorosos, mas a gente está com dinheiro, a gente está vendendo. Mas uma coisa que eu queria alertar: esse dinheiro não dura para sempre, tá? Então vamos abrir os olhos. Outra coisa, né, eu estava vendo aí alguns comentários aí, até inclusive de pessoal do Palmeiras, né, youtubers do Palmeiras, falando sobre o Felipe Luiz, que escancarou a questão do Pedro, e que muitas pessoas defenderam o Felipe Luiz por ele ter aberto um problema interno, né, e ao mesmo tempo, se o Abel faz isso, todo mundo espicha o Abel, né, eu não sei se é por aí, né, essa questão, porque eu penso assim: eu gosto da sinceridade e da transparência. Concordo que a gente tem que tratar assuntos internos internamente, né? Mas se de repente, falando de Felipe Luiz agora, se o Felipe Luiz vai ser execrado por não relacionar o Pedro, né? Que não relacionou para o jogo agora do São Paulo que aconteceu ontem. O cara estava sendo execrado. Pô, Felipe Luiz isso, Felipe Luiz aquilo, Felipe Luiz aquilo outro. Ele veio a público e falou a real. Porque o cara não está treinando, o cara não está performando, o cara está preguiçoso. Por isso que eu não coloquei. Normal ele fazer isso, né? E eu acho que o Pedro tem que ter o direito de resposta dele. Vir a público e falar: não estou performando por isso, por aquilo e por aquilo outro. E fica tudo bem. Agora, o mais complicado, né, agora falando do nosso time, é quando o nosso técnico de ativa, com contrato vigente, assina um contrato por debaixo dos panos com os caras da Arábia. E ninguém fala nada, e todo mundo abafa o caso, né? Então, sabe, tem muita hipocrisia no meio do futebol.
E eu acho isso extremamente triste. Porque esse aqui, ó, o Palmeiras começa a ficar em segundo plano. Resultados esportivos começam a ficar em segundo plano. Quando eu acho que o futebol é muito mais simples do que tudo isso que estão fazendo. Então, gente, vamos focar no futebol, que é melhor, né? Vamos eliminar esse balcão de negócios, esse diz que me diz, fofoquinha daqui, um atacando o outro, sabe? Tem muita gente que não se posiciona com medinho de perder o emprego. Graças a Deus que eu não preciso de nada disso. Eu me posiciono, porque eu não tenho emprego para perder. E mesmo que eu tivesse, eu perderia. Eu sou um cara que já bati muita cabeça na vida por não ter medo de falar a verdade. Por não ter medo de bater de encontro com o meu patrão que estava errado. Eu sempre defendi o que era certo. Ah, eu tô com medinho de perder o emprego, então eu não posso falar A, B e C. Só posso falar D. Eu não sou assim. Eu falo o que tem que ser falado. Desde que seja verdade, correto e efetivo. Então, né? Complicado. Vamos voltar, né, futebol? Eu tô com vontade de futebol. Porque tem, sabe, muito mimizinho na rede. Nossa, gente, cansa a gente, né? Desculpem, é que não tem assunto de futebol e a gente tem que acabar falando dessas baixarias que estão aí pela rede, que tá dentro do clube, desse balcão de negócios, enfim. Desculpa, bom domingo para vocês. Avante palestra.